Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos sair um pouquinho do papo sobre aprisionamento de demônios, porque a galera ainda está digerindo, o que foi falado sobre o hinduísmo. E uma questão que foi levantada que é interessante é que no hinduísmo citamos muito a adoração que as pessoas tinham pelos deuses e a forma como eles levam isso muito a sério. Então a gente entra numa questão que é interessante, que é a questão de adoração em si. Ela traz o que e por que ela realmente existe, né? Bom, de acordo com alguns filósofos, porque quando a gente fala em adoração, deuses, religião e coisas do tipo, a gente sempre vai acabar entrando numa área muito mais filosófica do que numa área ocultista, vamos colocar assim. Então eu quero levantar primeiro dois conceitos. O primeiro conceito é do que é você ser mago, do que é você ser feiticeiro, o que é você ser um sacerdote e o que é você ser um ocultista. Porque muitas pessoas me perguntam qual é a diferença que eu vejo entre esses. Então, por exemplo, um feiticeiro. O que é um feiticeiro? Um feiticeiro é uma pessoa que faz feitiço. O que é um feitiço? É uma prática que foi anotada e foi passada de gerações em gerações em grimórios, livros ou de forma oral, e aquela pessoa repete aquela prática e o nome daquilo é um feitiço. Então um feiticeiro faz isso. O que é um mago? O mago, ele é um feiticeiro nerd e muito arrogante. Por quê? É considerado que o mago, ele pega um feitiço ou alguma prática mágica, exercício e etc. e ele tenta entender como aquilo funciona para modificá-la, para melhorá-la ou para adaptar para si mesmo. Então isso seria um mago. O que seria um bruxo? Bruxo é quem faz bruxaria. Então é uma mistura um pouco disso, porque na questão da bruxaria depende muito de qual linha você segue, e aí a gente entra num conceito de culto, de religião e etc. E aí todos os outros que você vai encontrar, o que é um satanista, o que é um luciferianista, aí vem do conceito do seu culto e da sua religião, e aí vai dar um nome diferente. Mas é basicamente isso. Você tem um cara que ele pratica alguma coisa porque estava escrito que funcionava. Você tem um cara que analisa aquilo, certo? E tenta modificar aquilo por algum motivo. E o que é o ocultista? O ocultista é o cara que definiu toda essa galera, certo? Por quê? Normalmente, quando a gente pensa num ocultista, a gente imagina simplesmente um cara que ele não precisa nem necessariamente ser praticante, mas ele tem um interesse muito grande sobre todo o mundo oculto. Então, por conta disso, ele não estuda somente a área mágica, a área da feitiçaria, a área da magia em si. Ele estuda tudo relacionado àquele conceito. Então, o ocultista ele tende a estudar muito história, ele tende a estudar filosofia, que é o assunto que a gente vai entrar hoje. Ele tende muito a estudar a magia em si, e aí vem física, química, a porra toda. Então, o ocultista é isso, tá? Então, o conceito é esse. O ocultista ele é um nerd, ele não precisa adorar nada, ele não precisa praticar nada. O que ele faz é anotar, observar, às vezes testar, caso ele seja praticante, para tentar entender o que funciona e como funciona. E não necessariamente ele tenta melhorar ou modificar aquilo. Ele cataloga, ele é um cientista, certo? E aí a gente entra na questão que eu disse da filosofia em si. Eu tenho lido sobre um tal de Spinoza, que eu acho até que ele vai se tornar bem popular de uns meses pra frente, certo? Porque ele tem uns conceitos que são... E detalhe, o cara só tem um livro, mano. E ele tem uns conceitos muito interessantes, Tanto que tem o Deus de Spinoza, foi falado um dia desses. Eu acho que até cheguei a falar na live ou em algum podcast
sobre o Deus de Spinoza, que foi o que o Einstein, né, citou quando perguntaram para ele se ele acreditava que Deus existia e como seria. Ele fala: eu acredito no Deus de Spinoza, que é basicamente acreditar que Deus é a natureza em si, ou seja, é a mesma visão de você acreditar que Deus é o universo em si e tudo que nele existe. E é onde a gente entra num conceito interessante. Que aí, vamos lá. O que é um milagre? Quando a gente fala de magia, de práticas mágicas, quase todo mundo acredita que você está indo em direção, ou na busca, vamos colocar assim, de um milagre. Realizar desejo, realizar um feito. De acordo com o Spinoza, que não era praticante de magia, não era ocultista, ele era filósofo, que nada mais é do que um cara que tem um emprego para pagar as contas e fica pensando na vida no tempo livre ao invés de cuidar da vida dele, certo? Isso que era Spinoza. Então, de acordo com o conceito dele, né, Deus era a natureza em si. E um milagre, certo, seria apenas alguma coisa que existe na natureza, mas que um determinado grupo ainda não consegue explicar como aquilo funciona, certo? Se vocês pararem para pensar, não está muito errado. Hoje em dia a gente acredita que o ser humano ele avançou tanto tecnologicamente, filosoficamente, etc., que a gente não consegue imaginar que pode haver algo novo para o ser humano, né, descobrir. Mas se você parar para pensar nesse conceito de que milagre nada mais é do que isso, é onde entra o ocultista. Porque o desejo do ocultista é isso, é tentar pegar algo que é chamado de magia e transformar isso em ciência. Por isso que ele coleta tanta informação, faz tantos testes e coisas do tipo. E um milagre nada mais é do que algo que a gente ainda não tem o domínio de como fazer funcionar a hora que a gente quer. Ele acontece ao acaso, que é algo que eu cito muito quando a gente está falando de realizar desejo e de frequência, né, manipulação de energia e de vontade. É para alterar o acaso, porque os milagres nada mais são do que coisas que não deveriam estar acontecendo naquele momento e para nós aconteceram ao acaso. Ou seja, nós não temos explicação do porquê daquilo ter acontecido, então a gente chama de milagre. Assim como há muito tempo atrás eles olhavam um relâmpago e chamavam aquilo de magia, certo? Então vem o conceito. Já que estamos numa área filosófica, eu faço pergunta para vocês. Vocês acreditam que em alguns anos, sejam séculos, décadas, sei lá, vocês acreditam que algumas coisas que são consideradas milagres vão acabar recebendo algum tipo de explicação lógica, seja pela ciência ou seja de outra forma? Vocês acreditam nisso? Porque o conceito de religião, ele vem muito da necessidade do milagre. Já que a gente está citando o Spinoza, ele mesmo enxerga a religião como uma necessidade que o ser humano tem por quase que egoísmo, né? Ele acredita, lembrando que ele acredita e ele era um filósofo, né? Ele acreditava que não haveriam religiões se o ser humano não tivesse necessidades. Por quê? Porque o ser humano procura Deus, procura entidades, procura rituais quando ele está necessitando de alguma coisa. A ânsia de alguma coisa faz com que o ser humano consiga acreditar até no que não é lógico. Ou seja, você acredita em milagre, você acredita em magia, você acredita em amarração, você acredita em tudo isso simplesmente porque você está tão desesperado para ter alguma coisa que você não consegue, que somente um milagre faria aquilo acontecer. E aí você se torna uma pessoa que acredita no sobrenatural. Lembrando, isso é uma visão filosófica de um cara que já morreu há muito tempo, morreu bem novo, morreu com 44 anos. Ele não vivia disso, ele trabalhava polindo vidro, certo? Então percebam, né? Filosofia não dava dinheiro naquela época. E ele não ofende, isso que eu acho interessante. Percebam que nos pensamentos dele sobre o que é religião,
o que é um milagre e etc., ele não ofende. Ele dá uma visão que, se você parar para pensar, ela é real. Realmente, as pessoas, quando elas estão desesperadas, é quando elas tendem a se entregar para religiões e coisas do tipo, né? A gente realmente chama de milagre simplesmente aquilo que a gente não sabe explicar ainda, assim como a gente faz com qualquer coisa e que chama de magia. A gente chama de magia porque a gente não tem outro nome para aquilo. A gente não tem uma explicação. Um dia, o que a gente chamava de magia virou eletricidade. Um dia, o que a gente chamava de magia virou medicina, certo? Virou alguma ciência, vamos colocar assim. Então, esse conceito é interessante. Lembrando, esse é o segundo podcast da semana. Então ele é mais curto, ele é mais um assunto mais leve para a galera poder debater. E quando a gente fala de filosofia, né, isso afeta todas as pessoas que param para pensar em alguma coisa em algum momento. Então, se isso não te interessa, você tá assim, mano, baboseira. Tenta dar uma chance, tenta parar para procurar respostas das coisas. É assim que a humanidade evolui, certo? Então, lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e na atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar e de comentar. Se você não gostou, comenta também, porque às vezes eu falo alguma merda, certo? Às vezes eu tô com um ponto de vista um pouco intrínseco demais e tá errado. Então é sempre bom a gente ter a participação de vocês, até para que o nosso conteúdo seja compartilhado com mais gente. E lembrando que a gente tem o nosso Apoia-se. O nosso Apoia-se ele começa com R$5 e vai até R$50. Se você entrar no nosso Apoia-se, você pode apoiar somente um mês, você pode apoiar 2 meses, 10 meses, a vida toda, se quiser. Com 5 até R$50. Logo que você faz o seu primeiro apoio, você tem direito a fazer o pedido de um tema para um podcast. E aí a gente grava um podcast sobre o seu tema. E aí, lembrando que a gente também tem um Pix, mas o Pix a gente não faz isso porque não tem como falar com a pessoa para ir lá no grupo pedir. A gente tem o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente continua o nosso debate. E aí a semana toda lá, galera papeando sobre sobre os assuntos que são falados na Império e nos outros canais. A atosnegros.com.br, eu estou começando a divulgar ela, lembrando que a atosnegros.com.br é uma rede social nada social, ou seja, ela não é para ficar grande, ela é um lugar onde as pessoas vão falar somente de magia e de ocultismo e coisas relacionadas a isso. Então não vá para lá procurando foto de pezinho, mulher dançando e nego jogando videogame, não vai ter nada disso lá. Então já estão avisados. Então, gente, pensem nisso. O Deus de Spinoza, sendo a natureza, é um Deus interessante? Certo? O milagre, sendo nada mais nada menos do que a ignorância humana, não sabendo explicar algo que aconteceu fora do padrão, é interessante? Religião realmente é o remédio do desesperado? Pensem nisso, respondam aqui nos comentários ou lá no nosso grupo. Bom final de semana para vocês e fortuna!